Então, suponha que você tenha essas chaves aqui, essa tabela e essa função de dispersão. Lembrando que cada elemento da tabela ele está em uma lista circular unitária no início. Então vamos lá. O 28, módulo 7, ele vai deixar resto zero. Então, 28 é para estar na posição zero e logo ele vai ficar aqui na minha tabela aqui, tudo bem? 35 ele vai deixar resto zero também. E logo eu vou ter uma colisão. Eu vou tentar colocar ele no canto que ele já está, o 28. Aí o que é que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, a lista do, do zero, vamos dizer assim, dos números que deixam o resto zero, ela está cheia, que só tem o 28 e ela é unitária com só o 28 aqui nesse caso aqui. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar um outro espaço da tabela para colocar o 35 e depois fazer a fusão das listas, tudo bem? Então aqui no caso, uma boa posição é a 1, que seria a mais próxima, né? Então 35, colocar aqui. Só que se eu deixar desse jeito aqui, quando eu buscar ele, quando eu procurar ele na tabela, eu não vou conseguir achar porque a minha função hash ela vai dar para a posição zero e eu não tenho como chegar até até o 35. Então, eu vou ter que fazer a fusão de listas. Então, vamos pausar só um pouquinho aqui nesse exemplo para a gente entender como é que isso vai acontecer. Então, suponha que você tem duas listas circulares. Então, uma delas começa no endereço que a gente está procurando, que é o h de x. E a outra é uma posição vazia da tabela que a gente quer colocar um número lá. Só que para não perder a referência dele, a gente tem que fazer a fusão de lista. Então, digamos que seja a posição J, tá? Ok, então como é que você vai fazer essa fusão de listas? Ah, professor, é fácil. Se você fazer assim, ó, se você colocar esses dois aqui para apontar esse para cá e esse para cá, aqui eu estou fundindo as duas listas. Só que aqui a gente tem um problema com isso, né? A gente tem que observar o seguinte, que cada lista ela tem uma direção. Então, essa aqui ela vai seguir nessa direção e a outra vai seguir nessa direção aqui, não? Então, eu tenho que tomar o cuidado de permanecer nessa mesma direção, porque quando eu vou buscar, quando eu for buscar algum elemento lá, eu tenho que seguir uma direção única nessa lista circular. Tudo bem? Aí você fala assim, ah, professor, então, em vez de fazer daquela forma que a gente estava fazendo antes, a gente vai fazer cruzado, né? Basta você fazer cruzado, ou seja, você coloca dessa forma aqui. Tudo bem? Agora você vê que aqui, ó, aqui vai seguir esse caminho aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho, né? Então aqui de fato vai ser uma lista circular e vai obedecer a direção que cada lista ocorre. Tudo bem? Então como é que a gente faz isso aqui com os ponteiros, né? A gente está pegando os dois ponteiros aqui, a gente faz essa modificação a nível de código, vamos falar assim. Então, primeira coisa, eu não posso perder referências aqui antes de trocar algum ponteiro. Então, é interessante que eu tenha algum auxiliar para guardar um desses ponteiros. Vamos dizer que eu vou guardar o que o J está apontando, tá? Então, seria o próximo lá do J. Então, eu poderia colocar o t.proxy. Só que eu vou colocar t.ponte. Eu estou seguindo o livro do Jaime e ele coloca ponte, tá? Então, pronto. Aí, o que foi que eu fiz? Eu criei um auxiliar. Tudo bem? Tá aqui. E vou fazer ele apontar
pro próximo do J. Aí, enfim, agora eu posso apontar o ponte do J para o próximo do H de X. Pronto, e para finalizar, basta eu apontar agora o T de H de X ponto ponte para o auxiliar. Então, só lembrando o que foi que a gente fez aqui. Você vai pegar o H de X e você vai pegar o J. Você só vai trocar o que os dois estão apontando. Tudo bem? Então, o J estava apontando para cá, ele passou a apontar o que o H de X estava apontando, né? E o H de X ele estava apontando para esse cara aqui embaixo. E agora ele está apontando para o que o J estava apontando. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. O que o H de X aponta e que o J aponta, a gente faz essa troca, tá? No que eles estão apontando. Então, voltando para cá. Quem é o meu H de X? O meu H de X é o 0. Bem? Quem é o meu J? É o 1. Voltando aqui para o nosso exemplo, tá? Então, basta eu fazer o quê? Eu vou trocar o que o H de X está apontando e pelo que o J está apontando. O 0 aponta para o 0, que é o meu H de X. O 1 aponta para o 1, que é o meu J. Então, isso quer dizer que o 0 vai apontar para o 1 agora e o 1 ele vai apontar para o 0. Então, aqui, a gente vê o seguinte, que a gente tem uma lista circular que tem o 28, aí você tem o 35. Aí o 28 aponta para o 35 e o 35 aponta para o 28. Aqui é referente ao 0, tá? Então, continua sendo uma lista circular depois que eu fiz essas duas listas aqui. Então, continuando com a nossa inserção. Aqui agora no 14, tá? Que é 1, 4, tá, gente? Então, vamos lá. Quando eu for tentar colocar o 14, ele é para estar na lista que tem a lista do 0, né? Só que o 0 já tem o 28 e o 35 e esses caras estão lá e eu preciso colocar o 14 também. Seguindo aquela mesma ideia, eu vou colocar ele na posição mais próxima, que é a posição 2. E agora eu vou fazer a fusão de listas. Quem é o meu H? X aqui é o 0. Quem é o meu J? É a posição que eu coloquei o meu número, né? E o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que fazer a fusão de listas. Então, o que o H de X está apontando, eu vou trocar com o que o J está apontando. O 0, né, que é o meu H de X, ele está apontando para o 1. E o meu J, que é o 2, ele está apontando para ele mesmo. Ou seja, o 0 ele vai apontar para o 2 e o 2 ele vai apontar para o 1. Então, aqui com essa ideia já fica claro que a gente tem uma lista de 3, né? E que ela continua sendo circular. Do 0 eu vou para o 2, do 2 eu vou para o 1 e do 1 eu vou para o 0. Agora, a inserção do 70. Eu vou inserir o 70, ele tem que estar lá na posição 0 também. Aí, eu já tenho uma lista circular com 3 e vou ter que incluir ele. Então, eu vou pegar outro espaço da minha tabela que eu posso colocar ele, por exemplo, o 3. Vou colocar lá. Depois, eu vou fazer a fusão de listas. Quem é o meu H de X? É o 0. E quem é o meu J? É o 3. O que o H de X está apontando? Ele está apontando para a posição 2. E o que o J está apontando para o 3. Então, eu tenho que fazer essa troca. Ou seja, o H de X agora ele vai ter que apontar para o 3
E o 3, ele vai ter que apontar para o 2, né? O 3 é meu J, ele vai ter que apontar para o 2. Então, ainda fica claro que ainda continua sendo uma lista circular. Agora vamos para o 23. 23 é para estar na posição 2. Então, aqui ocorreu o que a gente chama de colisão secundária, tá? Porque a gente quer colocar o 23 na posição que seria dele, que é a 2. Só que lá tem o 14, que é referente ao 0 e não ao 2. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Basicamente a mesma coisa. A gente vai de listas, tudo bem? Então, o 23, ele vai para a posição vazia mais próxima, que não, não esteja ocupada, que no caso é o 4. Vou fazer até de outra cor aqui, para ficar mais claro, né? Que é de outra lista. Então, tem o 23 aqui. E agora eu vou fazer a fusão de novo. Quem é o meu h de x? O meu h de x agora é o 2. Bem, e quem é o meu j? É o 4. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a troca do que os dois estão apontando. Então, o 2 ele está apontando para o 1. E o 4 está apontando para ele mesmo. Então, quando eu fizer a troca, o 2 ele vai apontar para o 4 e o 4 vai apontar para o 1. Então, vai ficar assim, né? Aqui, ó, perceba que aqui a gente continua com a lista circular. Só que como a gente fez a fusão das listas, a gente tem que essa lista circular aqui, ela é do 0 e do 2, tudo bem? Vamos caminhar aqui nela aqui, ó. Você sai do 0, você vai para o 4. E você sair do 4, você vai para o 1. Do 1 vai para o 0. Do 0 vai para o 3. E do 3 vai para o 2. Se você fizer esse mesmo caminho lá no 0, você vai sair dele e vai voltar para ele mesmo também, né? Agora vamos lá para os nossos algoritmos, tá?